gostão de volta aqui com o Vikings Motoclube. E depois da cerveja mais uma, entendeu? Porque quanto mais melhor. E aí, agora eu vou voltar para o Denis aqui para ele contar sobre a história de São Paulo, a viagem de São Paulo, a inauguração do Bar Viking dos Irmãos de São Paulo. Denis, conta aí pra galera aí como é que foi essa viagem, o que aconteceu, se foi bom ou não, conta pra gente. Pô, parceiro, olha só. Em primeiro lugar, eu quero aqui de público, das pessoas que estão nos assistindo, agradecer aos irmãos Vikings de São Paulo pela acolhida que eles nos deram lá, que foi uma coisa sensacional. Exatamente. Nós fizemos uma viagem, nós fomos um grupo de Vikings para lá. Quando chegamos numa terça-feira. Não somos vagabundos. Não somos vagabundos. Chuvosa, é verdade. E nós chegamos lá, nós fomos muito bem recebidos. Deixaram uma casa de 3 andares à nossa disposição, com churrasqueira, garagem para as motos, lugar para bandeira, um isopor, uma caixa de isopor bem maior do que essas 2 mesas, entendeu? Cheia de cerveja e tal. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa. A gente não podia esperar menos deles, mas também não imaginava que seria tanto. Quando nos levaram para um evento, né? E para esse evento, o Jura, o presidente dos Vikings, foi nos levando, foi de moto na frente, nós fomos atrás dele e tal, lá na Marginal Tietê. Num dado momento ele parou, aguarda um minutinho aqui que eu vou avisar que vocês vão chegar. E ligou para o pessoal lá no evento e tal. Quando nós chegamos, estava lá o Pica-Pau, que é o... para quem não conhece, se é possível isso, Pica-Pau tá para São Paulo e tá para âmbito nacional, como o Ramos, por exemplo, tá aqui para o Rio de Janeiro. O Pica-Pau é um motociclista antiguíssimo lá. Ele é locutor nacional e ele foi agraciado com uma condecoração pela Câmara de São Paulo, lá dos deputados, onde só pessoas muito importantes, muito relevantes para o movimento do motociclismo recebem esse tipo de condecoração. Então, aproveitando a deixa aqui, eu queria mandar um abraço primeiramente para o Jura, para todos os irmãos Vikings de São Paulo, um grande abraço, e para todos os integrantes do Jacaré do Asfalto, onde o Pica-Pau é o fundador e presidente. Pica-Pau, aguarde que luz estaremos juntos lá de novo, hein? Um forte abraço. Bom, e aí, quando nós chegamos lá no local, os Vikings de lá, com outros motociclistas, mas basicamente os caras organizaram uma espécie de um corredor polonês, com as motocicletas viradas, com os faróis acesos, para nos receber, para nós passarmos por aquele corredor, com os faróis das motos iluminando os escudos na nossa chegada. Foi uma coisa emocionante, inesquecível, com aplausos e com o Jacaré lá narrando. Estão chegando os Vikings do Rio de Janeiro. Nós fomos muito bem tratados. Depois nós fomos conhecer o Bar dos Vikings lá. Eles têm um bar lá, um lugar muito legal, muito bem frequentado. Que inclusive, não em forma de querer fazer comparações, mas aqui no Rio também, brevemente, os Vikings Rio de Janeiro vão ter o seu próprio bar. Isso aí. Onde todos vão poder se unir, se confraternizar num ambiente saudável lá e que seja respeitado o fundamento do motociclismo. Nós estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Aguardem. Bom, então foi uma coisa muito, muito bonita. A gente não esquece isso. E agora nós vamos nos encontrar de novo. Isso. Nós vamos para Queluz. Queluz, né? E o que vai acontecer lá em Queluz? Conta aí pra galera o que vai acontecer aí. Em Queluz vai acontecer o escudamento, fechamento de escudo do nosso repórter Lagostão, que finalmente vai ser um Viking, porra! Em nome de Odin. Em nome de Odin, que se Odin permitir, todos nós estaremos lá para poder fechar o meu escudo, aonde eu passei por todas as etapas que o regulamento exige. Exato. Aonde eu espero que os irmãos me deem 100% de aprovação, porque se não houver o 100%
100%, eu não sou escudado, porque aqui para receber o escudo é uma coisa séria, então eu só vou ser escudado se todos me aprovarem, e inclusive vai ter a participação dos irmãos de São Paulo, e todos que estão nos assistindo estão convidados para seguir para Queluz, porque lá a gente pretende fazer um churrasco, não só pelo meu escudamento, mas também pelo aniversário do nosso integrante Dito, que vai estar fazendo aniversário conosco lá também. Exato, mas já foi aprovado. Eu não sei. Eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber, porque isso é um assunto interno e foi discutido e não cabe a mim, como um humilde meio escudo, ficar por dentro ainda nesse momento ainda em relação à decisão do clube. Mas aproveitando agora, eu queria que você contasse, Denis, quem são os Vikings realmente? Quem foram os Vikings? Que gerou o nosso nome? Exatamente. Os Vikings foram os grandes navegadores de 2000 antes de Cristo até 1000 depois de Cristo. Exatamente. Eles ocupavam as terras geladas dos polos e os fiordes e tal, e eles saíram pelo mar procurando lugares novas terras onde pudessem plantar, onde pudessem se parar, né? Parar, montar a sua vida e tal. Então eles viajaram pelo mundo em navios rápidos, né? Qual era o nome do navio? Eram dracars. Os dracars. Entendi. Eram navios muito rápidos. Com esses navios muito rápidos, eles empreenderam grandes batalhas navais. Na época, ganharam todas porque eram imbatíveis por causa disso. E eles travavam batalhas nas baías, dentro das baías. Eles eram imbatíveis nas baías, porque nas baías os poucos ventos favoreciam a eles. As baías são chamadas de viks na língua no antigo nórdico, né? E por isso o nome Vikings, são os reis das baías, né? Então eles invadiam, eles não eram bonzinhos não. Não eram não. Odin, que era o seu deus, era um deus guerreiro, seu filho era Thor, um deus guerreiro também, que tinha como símbolo um martelo de Thor, que é muito famoso, o Mjolnir. Exatamente. Eles invadiam as novas terras, eles matavam, eles evitavam fazer reféns ou escravos e tal. Eles ocupavam e com isso ficaram famosos como os grandes desbravadores bárbaros, inclusive no nosso continente. Exatamente. Né? Agora eu queria contar também uma particularidade que a gente estuda, se aprofunda, deixar claro o seguinte: o chifre no capacete do Viking não é uma coisa original. Não. Isso foi criado pela Igreja Católica lá naquela época, em função do temor que se tinha dos vikings. Então, para se criar um certo temor, a Igreja Católica ele reproduziu a imagem do viking com um chifre, a qual se ligava a imagem viking a uma coisa demoníaca. E em uma outra versão se conta também que o chifre no capacete era que se algo caísse dos céus para atingir os vikings, o chifre era uma arma a qual aquilo que fosse cair e o atingir ficaria cravado na ponta do chifre. Isso é só um esclarecimento, porque tem mais coisa, mas infelizmente a gente não tem aquele tempo todo para poder. Exato, tem várias histórias e eu acredito que a gente dando essa semeada vai despertar o interesse da galera se aprofundar mais na história dos vikings. Então agora eu vou entrevistar o Jota aqui, nosso diretor financeiro, para que ele nos conte aí como é que é o processo seletivo dos Viking Motoclube. Fala aí, Jota. Bom, para ser um Viking, nós hoje em dia estamos fazendo uma seleção entre a gente. Então o que a gente faz? A gente manda o convite para o integrante, futuro integrante, entendeu? Aí depois vem para a reunião, onde todos vão votar para saber se aquele integrante vai ser realmente um viking. Entendi. Então, para poder fazer a galera entender melhor, então primeiro não adianta ter querer, primeiro tem que ser convidado.
E para ser convidado, eu acredito que a gente primeiro observe certas qualidades nesse futuro integrante. Então o que acontece? Primeiro a gente vê se o cara tem disciplina, se o cara tem disposição para viagem, se o cara é um cara digno, se o cara sabe respeitar as pessoas, postura. Depois de analisar esses fatores, é feita uma reunião, onde nessa reunião se chega a um acordo se aquela pessoa vai ser convidada ou não para ser um próspero. É isso que acontece? Positivo. Entendi. Então o que acontece, galera? Não adianta querer ser viking. Eu gostei dos vikings e tal, os caras são maneiros, eu quero ser. Não, não é assim. Primeiro, a gente observa certas qualidades. Se essas qualidades se enquadrarem com a nossa filosofia, com a nossa forma de ser, a gente faz uma reunião entre nós, fechado, e aí, se a gente achar que porventura aquela pessoa tem capacidade de ser um próspero, é feito um convite oficial e aí ele vai entrar como PP. Exato. Certo? Ele sabe tudo disso, porque ele está nessa fase. Exatamente. Ele acabou de com passar muita por isso honra. tudo. Com muita honra. O que acontece é o seguinte, nessa reunião em que é decidido se aquele convidado por um viking convida aquele cara e vai ser o seu padrinho. Responsável. Tá? Responsável por ele. Vai responder por ele. Eu estou respondendo por esse Deixa eu cara. perguntar uma coisa aqui. Deixa eu perguntar. Isso que eu queria falar. Responder durante esse um ano e um mês que está se passando aí desde a minha entrada, algumas vezes você suou frio, não suou não? Suei frio. Olha, logo no início, na primeira vez que você saiu com a gente, né? Eu tô dizendo, pô, o garoto é bom e tal e coisa. O cara chega no meio do negócio, começa a dar tirinho com a moto. Porque esse cara foi motoboy, mototáxi. E aí, até vencer essa situação, exatamente, foi uma coisa. Mas isso que o cara, ao longo desse período, ele vai ser avaliado, ele vai ser sondado em todas as coisas para ver se ele, primeiro, se ele comprou a briga, entendeu? Se ele é um cara que ele tá honrando a bandeira, ele tá honrando essa farda que a gente tem. Isso é uma farda. É a segunda pele. Entendeu? É a segunda pele nossa. Isso, inclusive, entendeu? Aproveitando isso, eu recebi aí teve alguém aí do motoclube, o presidente do motoclube, ele me fez aí uma promessa que eu vou cobrar. Porque eu não sei se nesse um ano eu vesti a camisa, que isso aí cabe a vocês dizerem que se eu vesti ou não, mas eu acho que pelo meu desempenho aí nas viagens, no fato de botar a bandeira dos Vikings sempre no lugar mais alto, porque eu faço questão de botar a bandeira do meu motoclube no lugar mais alto, entendeu? Porque essa bandeira aqui são quase 20 anos que ela existe, é muita história, pintada à mão. São muitas viagens, muito quilômetro, muita chuva, muita terra, muito sol que ela já pegou. Então, como eu acho que eu fui um dos poucos PPs que teve autorização de ficar portando essa bandeira, entendeu? E eu acho que eu me saí bem nesse papel. E aí o nosso presidente Luiz Carlos me disse que vai me dar um patch aonde vai estar escrito lá, o guardião da bandeira. E eu me sinto muito honrado, porque vários presidentes de outros motoclubes, quando me viam com as costas nuas, sem nada, só com um patch frontal, a qual eu fiquei 6 meses, porque assim diz a velha escola, tem que ser assim, e eles indagaram, pô, mas o cara é PP e tá portando a bandeira? Eu nunca vi isso. Então isso é sinal do respeito, da confiança, que apesar de ter sido motoboy e mototáxi, que é uma coisa que não denigre ninguém, porque são profissões dignas, mas ao longo do tempo eu me permiti ser doutrinado, eu me permiti ser lapidado, e eu acho que hoje em dia eu cheguei aonde eu tô com esse respeito, não só dentro do meu motoclube, mas com todos os irmãos. Apesar de não ter sido fácil, eu acho que eu conquistei meu espaço e demonstrei respeito. Então, já que está se falando em respeito, eu vou aproveitar e pedir mais uma pausa para molhar a goela de novo, tomar mais uma cerveja e não saia daí não, porque tem muita história ainda para contar, muita coisa interessante, e daqui a pouco eu estarei com vocês aí. Programa Odin, porra!